Tudo bem. Então, o desafio em questão é fazer melhor do que a ordenação por seleção e melhor do que a ordenação por bolhas. E, idealmente, não apenas marginalmente melhor, mas fundamentalmente melhor. Assim como na semana 0, aquele terceiro e último algoritmo de dividir para conquistar foi fundamentalmente mais rápido do que os outros dois. Então, podemos fazer melhor do que algo na ordem de n ao quadrado? Bem, aposto que podemos, se começarmos a abordar o problema de uma forma um pouco diferente. As classificações que fizemos até agora, geralmente conhecidas como classificações por comparação, e isso meio que captura a realidade de que estávamos fazendo um número enorme de comparações repetidamente. E você meio que via isso nas barras verticais que ficavam rosa à medida que tudo era comparado repetidamente. Mas existe essa técnica de programação, que na verdade é uma técnica matemática conhecida como recursão, que já vimos antes. E esse é um bloco de construção e um modelo mental que podemos aplicar ao problema para resolver o problema de ordenação de uma forma fundamentalmente diferente. Mas primeiro, vamos analisá-lo em um contexto mais familiar. Há pouco eu propus este pseudocódigo para o algoritmo de busca binária. E observe que o interessante neste código, embora eu não o tenha mencionado na época, é que ele é definido de forma cíclica. Tipo, eu afirmo que este é o algoritmo para busca, mas parece um pouco injusto que eu esteja usando o verbo buscar dentro do algoritmo para busca. É como uma espécie de definição de uma palavra para o uso da palavra em inglês. Normalmente você não deveria se safar com isso. Mas há algo de interessante nessa técnica, porque embora tudo isso seja um algoritmo de busca e eu esteja usando o meu próprio algoritmo para buscar na metade esquerda ou na metade direita, a característica principal aqui, que normalmente não acontece em inglês quando você define uma palavra em termos de uma palavra, é que quando eu busco na metade esquerda ou na metade direita, sim, estou fazendo a mesma coisa. Estou usando o mesmo algoritmo, mas o problema é, por definição, metade do tamanho. Então, este não será um argumento cíclico da mesma forma. Essa abordagem, usando busca dentro da busca, vai reduzir o problema cada vez mais até que, eventualmente, reste uma ou nenhuma porta. E, portanto, recursão é uma técnica de programação em que uma função chama a si mesma. E ainda não vimos isso em C. E realmente não vimos isso no Scratch. Mas em C, você pode ter uma função chamando a si mesma. E a forma que isso assume é como usar literalmente o nome da função dentro da própria implementação da função. Na verdade, já vimos uma oportunidade para isso antes. Pense na semana 0. Aqui está o mesmo pseudocódigo para procurar alguém em uma lista telefônica física. E observe essas linhas amarelas aqui. Descrevemos aqueles da semana 0 como indutores de um loop, um ciclo. E essa é uma abordagem bastante procedural, por assim dizer. Porque as linhas 8 e 11 me dizem, de forma muito mecânica, por assim dizer, para voltar à linha 3 para fazer esse tipo de loop. Mas, na verdade, o que isso faz no algoritmo de busca binária para a lista telefônica é apenas me dizer para pesquisar na metade esquerda ou na metade direita. Estou fazendo isso de forma mais mecânica novamente, meio que dizendo para qual número da linha retornar. Mas isso equivale a simplesmente me dizer, vá procurar na metade esquerda, procure na metade direita, sendo que o ponto principal é que a metade esquerda e a metade direita são menores que o problema original. Seria um erro se eu dissesse apenas procure na lista telefônica, porque obviamente você nunca chega a lugar nenhum. Mas se você procurar na metade, o problema fica cada vez menor. Então, vamos reformular o código da lista telefônica da semana 0 para que não seja procedural como aqui, mas recursivo, de modo que neste algoritmo de busca, também conhecido como busca binária, anteriormente chamado de dividir para conquistar, eu uso literalmente a busca por palavra-chave aqui. Observe que, entre os benefícios de fazer isso, ele meio que torna o código mais conciso, um pouco mais sucinto, embora isso seja um benefício adicional aqui. Mas também há uma maneira elegante de descrever o problema, simplesmente fazendo com que uma função se use para resolver um quebra-cabeça menor. Então, vamos agora considerar um problema familiar, uma versão menor do que aquela com a qual você se aventurou. Esse tipo de pirâmide, essa meia pirâmide do Mario. Então, vamos descartar as partes que não são tão interessantes e considerar como poderíamos até agora implementar isso em código C. Esta pirâmide alinhada à esquerda, por assim dizer. Vou ir até aqui e criar um arquivo chamado, que tal? Iteration.c. E nesse arquivo vou incluir o cs50.h e vou incluir o standard.io.h. E o objetivo é implementar em C um programinha que imprima esta e exatamente esta pirâmide. Então, sem strings ou nada do tipo. Vamos simplificar e imprimir exatamente esta pirâmide de altura 4 aqui. Então, como eu posso fazer isso? Bem, vou continuar e, principalmente, vou primeiro perguntar ao usuário. Bem, vamos prosseguir e generalizar. Vamos prosseguir e perguntar ao usuário a altura. E estamos usando o getInt como antes.
e vou armazenar isso em uma variável chamada height, ou altura. Vou continuar e simplesmente chamar a função draw, passando essa altura. Então, por enquanto, vamos supor que alguém, em algum lugar, implementou uma função draw. E isso, então, é a totalidade do meu programa. Tudo bem, felizmente, C não vem com uma função draw. Então, vou inventar uma. Ela não precisa retornar um valor, só precisa imprimir algo, o chamado efeito colateral. Então, vou definir uma função chamada draw, que recebe como entrada um inteiro. Vou chamá-la de n para o número, mas posso chamá-la do que quiser. E dentro disso, vou imprimir uma pirâmide alinhada à esquerda como esta, de cima para baixo. As características marcantes aqui são que esta é uma pirâmide, pelo menos neste exemplo, de altura 4. E agora, na altura 4, a primeira fileira tem um tijolo, a segunda fileira tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4. Este é um padrão interessante, que provavelmente consigo representar em código. Então, como posso fazer isso? Bem, que tal? 1. Então, i é menor ou igual a n. Então, i mais mais. Então, vou de 1 a 4 só para manter a sanidade aqui. Então, dentro deste loop, o que eu quero fazer? Bem, vou manter a ordem convencional, na verdade. Vou apenas mudar isso para o mais convencional, de 0 a n. Mesmo que possa não ser tão intuitivo, porque agora, na linha 0, eu quero um tijolo. Na fileira 1, quero 2 tijolos. Ponto, ponto, ponto. Na fileira 3, quero 4. Então, está meio deslocado agora, mas estou sendo mais convencional. Então, em cada linha, quantos tijolos eu quero imprimir? Bem, acho que quero fazer isso. Para int j, é como usar j depois do i, se você tiver um loop aninhado. Vamos começar com j em 0 e fazer isso enquanto for menor que i, mais 1. Então, fazer j mais mais. Então, por que i mais 1? Bem, novamente, quando i é igual a 0, essa é a primeira fileira. Eu quero um tijolo. Então, i é igual a 1. Essa é a segunda fileira. Eu quero 2 tijolos. E, ponto, ponto, ponto. Quando i é 3, e quero 4 tijolos. E então, novamente, tenho que adicionar 1 a i para obter o número total de tijolos que quero imprimir na tela. Dentro deste loop for aninhado, vou imprimir um hash sem quebra de linha. Vou salvar a quebra de linha por aqui. Certo, a última coisa que vou fazer é copiar e colar o protótipo no topo do arquivo, para que eu possa chamar isso. E novamente, isso é da semana 1, semana 2. Não necessariamente viria à sua mente tão rápido quanto a minha depois de toda essa prática. Mas isso é algo que lembra o que você mesmo já fez com o Mario. Imprimir uma pirâmide que espero em um momento ficará assim. Então, vou voltar ao meu código. Vou executar make iteration e ./iteration, digito 4 e pronto, parece estar correto. E vamos supor que funcione para outras entradas também. Ah, obrigado. Então, esse é de fato um exemplo de interação. Fazer algo repetidamente. E é muito processual. Tipo, eu literalmente tenho uma função chamada draw que faz isso. Mas posso pensar em implementar draw de uma maneira um pouco diferente, que seja inteligente. E não é estritamente necessário para esse problema, porque honestamente, ele não é tão complicado de resolver depois que você já tem em prática. Certamente, na primeira vez, provavelmente será bem desafiador. Mas agora que você meio que associa, ok, a linha 1 com um tijolo, a linha 2 com 2 tijolos, tudo se junta com esses loop for. Mas, de que outra forma poderíamos pensar sobre esse problema? Bem, essa estrutura física, esses tijolos, em certo sentido, é uma estrutura recursiva, uma estrutura que se define em termos de si mesma. O que quero dizer com isso? Bem, se eu lhe perguntasse como é uma pirâmide de altura 4, você apontaria, é claro, para esta imagem. Mas você também poderia, de uma forma inteligente, me dizer: bem, na verdade é uma pirâmide de altura 3 mais uma fileira adicional. E aqui está o argumento cíclico, certo? Meio desagradável de se fazer em inglês ou na língua falada, porque você está definindo uma coisa em termos de si mesma. O que é uma pirâmide de altura 4? Bem, é uma pirâmide de altura 3 mais uma fileira. Mas podemos, de certa forma, aproveitar essa lógica no código. Bem, o que é uma pirâmide de altura 3? Bem, é uma pirâmide de altura 2 mais uma linha. Certo, o que é uma pirâmide de altura 2? Bem, é uma pirâmide de altura 1 mais uma linha. E então, com sorte, esse processo termina. E termina mesmo, porque repare, a pirâmide está ficando cada vez menor. Então, você não vai ficar me contando esse tipo de vai e vem bobo comigo infinitamente, porque quando finalmente chegarmos ao caso base, no fim da pirâmide, ótimo. O que é uma pirâmide de altura 1? Bem, é uma pirâmide sem altura e com mais uma fileira. E nesse ponto, as coisas simplesmente ficam negativas, sem trocadilhos. Caso contrário, as coisas simplesmente ficariam negativas. Então, você pode simplesmente parar. O caso base é quando não há mais pirâmide. Então, há uma maneira de traçar uma linha na areia e dizer: chega de pirâmide.
Mas essa ideia de definir uma estrutura física em termos de si mesma, ou em código em termos de si mesmo, na verdade nos permite criar alguns algoritmos novos e interessantes. Vou voltar ao meu código aqui. Vou continuar e criar um arquivo final chamado recursion.c, que aproveita essa ideia dessa natureza autorreferencial inerente. Vou incluir cs50.h, vou incluir standard.io.h, int main void. Então, dentro de main, farei exatamente a mesma coisa. Int height igual a getInt, solicitando a altura ao usuário. Então, vou continuar e chamar draw, passando a altura. Então, isso permanecerá o mesmo. Vou até fazer o meu protótipo igual. Void draw int n, ponto e vírgula. E agora, vou implementar void aqui embaixo com esse mesmo protótipo, é claro. Mas o código agora será um pouco diferente. O que eu vou fazer aqui? Bem, antes de mais nada, se você me pedir para desenhar uma pirâmide de altura n, eu vou ser meio espertinho e dizer, bem, desenhe uma pirâmide de n-1. Pronto. Tudo bem, mas ainda há um pouco mais de trabalho a ser feito. O que acontece depois que eu imprimo ou desenho uma pirâmide de altura n-1, de acordo com nossa definição estrutural de um momento atrás? O que resta depois de desenhar uma pirâmide de altura n-1, ou 3 especificamente? Precisamos de mais uma linha de hashes. Ok, então posso fazer isso, certo? Estou tranquilo com loop simples. Não há necessidade de alinhamento aqui. Vou fazer apenas isso. Para int i menor que n, que é a altura passada, i mais mais. Então, dentro desse loop, vou simplesmente imprimir um único hash. E aqui embaixo, vou imprimir uma nova linha bem no final. Então isso é bom, certo? Eu posso não me sentir tão confortável com loops alinhados. Isso é bom e simples. O que esse loop faz aqui, nas linhas 17 a 20, ele literalmente imprime n hashes contando de i igual a 0 até, mas não além de, n. Então, essa é uma espécie de sintaxe da primeira semana. Mas isso é meio psicodélico agora, porque de alguma forma reduzir a implementação de draw à impressão de uma linha depois de desenhar o objeto acima dela. Mas isso já é problemático, porque nesse caso, minha função draw, repare, sempre vai chamar a função draw para sempre, de alguma forma. Mas idealmente, quando eu quero que esse processo cíclico pare, quando eu quero parar de chamar esse draw? Sim, quando n for 1, certo? Quando eu chegar no topo da pirâmide, quando n for 1, ou quando todas as pirâmides desaparecerem e n for igual a 0, posso escolher qualquer linha na areia, desde que seja mais ou menos no final do processo. Aí não quero mais chamar draw. Então, talvez o que eu deva fazer seja o seguinte. Se n for igual a 0, não há realmente nada para desenhar. Então, vou continuar e retornar assim. Caso contrário, vou desenhar n-1 linhas e depois mais uma linha. Eu poderia expressar isso de forma diferente. Eu poderia fazer algo assim, que seria equivalente. Eu poderia dizer algo como: se n for maior ou igual a 0, então vá em frente e desenhe a linha. Mas eu gosto assim primeiro. Por enquanto vou usar o método original só para fazer uma pergunta simples e depois sair da função se n for igual a 0. E só para garantir, caso o usuário digite um número negativo, vou verificar se n é um número negativo. Retornar imediatamente, não faça nada. Não estou retornando um valor porque, novamente, a função é void. Ela não precisa nem ter um valor de retorno. Então, basta dizer return. Mas se n for igual a 1, 2, 3 ou qualquer outro valor maior, é razoável desenhar uma pirâmide com altura um pouco menor, como em vez de 4, 3, e então imprimir mais uma linha. Então, este é um exemplo de código que chama a si mesmo dentro de si mesmo. Draw está chamando draw, mas esse chamado caso base garante, esta condicional garante, que não faremos isso para sempre. Caso contrário, faríamos isso literalmente infinitas vezes, e algo ruim provavelmente aconteceria. Certo, vou compilar esse código. Make recursion. Certo, sem erros de sintaxe. Então, ./recursion, enter, altura 4 e voilá! Mesmo que seja só porque alguns de vocês já se depararam com esse problema acidentalmente, vou me livrar do caso base aqui e recompilar o código. Make recursion. E na verdade agora ele está realmente detectando. Então o compilador é inteligente o suficiente para perceber que todos os caminhos através dessa função chamarão a si mesma. Ou seja, ela ficará em loop infinito. Então, vou fazer a primeira coisa. Suponha que eu verifique apenas se n é igual a 0. Vou recompilar o código com make recursion. E agora, vou ser um pouco cooperativo.
Quando executar o código, ele ainda funciona para 4, ainda funciona para 0. E se eu fizer algo como menos 100? Alguém de vocês já passou por uma falha de segmentação ou despejo de memória? Ok, então não há problema algum nisso. Tipo, isso significa que de alguma forma, toquei numa memória que eu não deveria. Resumindo, eu chamei essa função milhares de vezes, acidentalmente. Ao que parece agora, até que o programa simplesmente me abandonou porque eu acabei mexendo em memória do computador que eu não devia. Isso fará ainda mais sentido na próxima semana. Mas por enquanto, é apenas um bug. E eu posso evitar esse bug nesse contexto. Não no seu contexto de set, mas me certificando de que não permitimos números negativos.